Hoje eu quero falar aos irmãos uma palavra muito própria para esse tempo que estamos vivendo, que está em Lucas capítulo 14, a partir do verso 25, onde nós vamos falar sobre o custo do discipulado, o custo do discipulado. Quem me abençoou muito com essa meditação foi o pastor Tiago, que me deu um livro muito bom. Muito obrigado, pastor Tiago. O custo do discipulado, Lucas 14, a partir do verso 25. Verso 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, não se senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem zombarão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, não se senta primeiro e pondera se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. O verso 25, Jesus está ali acompanhado de uma grande multidão. E a primeira lição que eu entendo que esse texto está nos ensinando é que essa grande multidão agora é confrontada por Jesus. Jesus vira-se para a grande multidão para conversar com esta multidão, e ele começa agora falando de algumas exigências para segui-lo. A grande multidão pode representar seguidores de Jesus, mas aqui Jesus Cristo está dizendo que aquele que vai a ele e ama mais o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs, a própria vida, mais do que ele, não pode ser seu discípulo. Então a primeira coisa que precisamos entender é que na multidão tem muitos, ou a multidão representa seguidores. E seguidores não são a mesma coisa que discípulos. Porque na multidão não tem nome. Multidão não tem CPF. Multidão não tem RG. Multidão é conveniente. Multidão é um lugar confortável. Multidão é um esconderijo para muita gente. Porque na multidão está o anonimato. Então essa multidão que está aqui seguindo Jesus, Jesus não confia na multidão. Isso está lá em João 2,24, quando Jesus, lá na festa da Páscoa, faz milagres, e a multidão, obviamente, crê nele, mas ele diz que não confia na multidão. E Jesus aqui está fazendo um chamamento pessoal, convidando pessoas a saírem da multidão, para se tornarem discípulos, não seguidores, mas discípulos. Porque a mesma multidão que diz: hosana nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, é a mesma multidão depois que vai dizer: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Multidão não tem convicção, multidão se move por conveniências. E aqui Jesus Cristo, ele está agora diante desta multidão e diz: se você quer vir, se alguém vir a mim, mas amar mais o pai, a mãe, o irmão do que a mim, os filhos, não é digno de mim. O que Jesus está nos ensinando é que para eu ser um discípulo, ele precisa ocupar o lugar de primazia, o primeiro lugar no meu coração.
Nós não vamos conseguir amar nossos filhos direito, nossa mulher direito, nossa família direito, Jesus está falando, se ele não ocupar o lugar de primazia, ou seja, o primeiro lugar. Porque tudo que ocupa o primeiro lugar na nossa vida que não é Deus, torna-se um ídolo. E essa é a primeira advertência de Jesus: não podemos ter ídolos em nossos corações. O lugar é dele. O primeiro lugar pertence a Ele. O trono do nosso coração pertence a Cristo. E talvez você tenha e eu tenhamos algumas dificuldades de amá-lo mais do que nossa família. Por quê? Porque existem situações muito específicas que hoje vivemos. Naquela época havia muita perseguição por causa do nome de Jesus, mas hoje também existe. Não é só naquela época, agora também tem. E não sei se você sabia, mas eu ia ser padre. E como um católico muito praticante, eu com 12 anos já havia lido a Bíblia toda. Obviamente que não havia entendido boa parte dela, mas tinha lido tudo. E continuei lendo, e surgiram muitos questionamentos no meu coração já naquela época. E eu brincava na escola que eu era Jesus e os meus coleguinhas eram os apóstolos. E eu era Jesus. E era muito divertido, mas eu estava ali crescendo, encantado assim com a figura de Jesus, com o poder de Jesus. Mas lia também o Antigo Testamento todo, dos reis e toda a história de Israel. Apocalipse, eu lia muito, não entendia nada, lia de novo, não entendia nada, até hoje não entendo direito, porque é um livro mais complexo. Mas eu fui crescendo, lendo a palavra, e o Espírito Santo de Deus falava no meu coração. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo vai nos ensinando. E sabe, irmãos, chegou um momento na minha caminhada que o Senhor Jesus Cristo me fez este convite. Ele disse para mim: se você quiser me seguir, é do meu jeito. E isso vai trazer algum desconforto para você. Você está disposto a enfrentar esse desconforto para me seguir? Você está disposto a romper com as suas tradições para viver a verdade? Falei: Senhor, eu estou. E pagarei qualquer preço para segui-lo. E desde o dia que aceitei o convite de Jesus para segui-lo, não posso dizer aos irmãos que foram dias fáceis, porque não foram. Mas aprendi uma coisa que está lá em Isaías 43. Põe Isaías 43 para que os irmãos possam ler também. É um texto tremendo da palavra de Deus, que diz assim: mas agora sim, diz o Senhor, aquele que o criou a Jacó, aquele que o formou a Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu chamei pelo nome, ou seja, eu te conheço, e você é meu. Quando passar pelas águas eu estarei com você, quando passar pelos rios eles não o encobrirão, quando passar pelo fogo você não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. E eu falei: Senhor, eu não achei que ia ser assim, porque o Senhor está falando quando, o Senhor não está falando se. E eu achei que era se, mas Deus não diz se, Deus diz quando. Ele está aqui nos dando uma certeza: você vai passar por problemas, você vai passar por situações muito difíceis, mas tem uma coisa: se você aceitar ser meu discípulo, se você aceitar o meu convite, se você amar a mim mais do que todas as coisas, quando você passar por essas situações, eu estarei com você. Eu não te deixarei, eu não te abandonarei, mas eu estarei com você ali junto com aquele problema que você está enfrentando. Eu vou estar junto, porque eu sou teu Pai e teu Deus, e eu não estou aqui para te mimar.
mas te deixar passar por sofrimento, mas junto com você, para você crescer, para você amadurecer, para você ficar parecido comigo, porque Deus é Pai e Ele quer que os seus filhos sejam parecidos com Ele. Você quer ser mais parecido com Jesus? Então prepara para passar pela água e pelo fogo. Lembram dos amigos de Daniel? Sandraque, Mesaque e Abidnego? Eles foram jogados naquela fornalha de fogo. Deus os livrou da fornalha? Não. Deus os livrou na fornalha. Ele estava lá dentro. O nosso Deus é o Deus que nos chama, mas não nos chama e nos larga. Ele nos chama e nos chama para uma caminhada e para uma aventura junto com Ele. Eu tinha um paradigma na minha vida quando aceitei a Cristo, que eu precisaria ganhar, naquela época, recursos. Eu queria ganhar R$1 milhão. Lá no começo da minha caminhada, eu tinha isso, saiu na revista Veja, eu falei, eu vou ser essa pessoa. Aí eu comecei a estudar e vi que aquelas pessoas que chegaram a R$1 milhão eram pessoas que tinham um negócio próprio. Então eu montei uma empresa e falei, eu vou chegar nesse lugar. E eu comecei essa empreitada, mas chegou um tempo da minha caminhada, as coisas não estavam caminhando do jeito que deveriam, mas financeiramente eu estava indo muito bem, a minha empresa estava indo muito bem, mas o meu casamento não estava. E eu fui à igreja e falei, Senhor, eu estou entregando a minha vida ao Senhor. E sabe o que o Senhor disse? Se você quiser me seguir. Lembra que Ele falou aqui no final? Foi isso que Ele falou comigo. Ele disse assim, lá no versículo 33, dona Márcia. Da mesma forma que qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. E aquele negócio que eu tinha era o meu principal ganha-pão, era a minha principal renda, e era com aquilo que eu queria avançar e conquistar aquilo que eu pensei que era bom para mim. E quando Jesus me convidou, Ele falou assim, vende. Eu falei, Senhor, o Senhor está me pedindo isso? E Deus muito claramente falou comigo, sim, eu estou te pedindo isso. Me entrega isso, vende isso. E aí você pode me seguir. Aí eu falei assim, tá bom, eu vendo, mas não vou anunciar. Se é o Senhor que está falando, o Senhor vai mandar o comprador, sem anúncio. E tem que me pagar à vista. Olha como é que eu fui. E Deus mandou. 2 semanas o negócio estava vendido, pago à vista. E eu desempregado. E sem saber fazer outra coisa. E aí aconteceu que eu fui caminhando com Jesus, todo o meu dinheiro acabou. E eu fiquei sem nada, nem um centavo. E o Senhor também falou comigo assim, você não vai pedir nada para ninguém. Mas eu tinha 2 filhos pequenos. Mas eu disse, tá bom, Senhor, se o Senhor está mandando, eu não vou pedir. E aí o que aconteceu foi que chegou um momento que eu e a Márcia, a gente só tinha água na geladeira, não tinha mais nada. E chegou a hora do almoço, eu e ela sentamos na mesa, fizemos uma oração e falamos assim, Senhor, muito obrigado pelo alimento que nós não temos. Uma oração meio desaforada. Mas o que aconteceu foi que 15 minutos depois, o telefone da igreja tocou. Eu já era seminarista. E a secretária disse assim, Marco, tem um envelope para você aqui. Eu precisaria de R$1.000 para chegar no final daquele mês. Nunca vou esquecer isso. Eu fui lá e tinha R$200. E eu quase não acreditei. Falei, Senhor, o Senhor mandou isso para mim? Eu falei, quem deixou esse dinheiro aqui? Ela falou, a pessoa não deu o nome. Eu falei, que coisa incrível. E a gente foi para o mercado e comprou muito miojo e salsicha. Porque quando você não tem muita grana, não sei se você já pegou no final do mês, macarrão é um negócio legal. E a gente foi para o macarrão. Mas eu precisaria de R$1.000 para chegar ao final daquele mês. E Deus não deixou pedir nada para ninguém. E a gente gastou R$180 no mercado, eu fiquei com R$20 e fui para a faculdade teológica para estudar.
E lá, quando eu estava lá, Deus falou comigo assim: dá os teus 20 para o Carlinhos. O Carlinhos é o cara mais bagunceiro da sala. E eu pensei assim: Senhor, eu estou tão espiritual que eu estou ouvindo o Senhor falar com outras pessoas. Porque não pode ser que o Senhor está pedindo o meu 20. Porque quando eu ia ficar duro de novo. E Deus falou assim: dá o dinheiro. Aí eu saí da sala e pensei comigo: se o Carlinhos me olhar, é para eu dar. Eu saí da sala e ele parecia uma cobra me olhando assim. Falei: vai ter jeito. Aí eu falei para ele: vem. Quando eu terminei de falar vem, ele já estava na minha frente, parecia que ele sabia. Aí eu falei: toma os 20. Ele falou: por quê? Eu falei: Deus mandou te dar. Ele falou: cara, muito obrigado. Eu falei: some da minha frente. Eu não sou essa bondade toda não, eu não estou fazendo isso assim, com essa alegria toda não. E saí jururu para o intervalo. Eu cheguei no intervalo, me encostei numa coluna da faculdade, quase derrubei a faculdade, tão desanimado que eu estava. Aí chega um homem que hoje já é um pastor, vocês não conhecem, mas é o Cleiton. Ele chegou e disse assim: Marcão, tudo bem? Eu disse: tudo bem. Daí ele me estendeu a mão, eu peguei na mão dele, senti alguma coisa. Falei: Senhor, tem que ser dinheiro. E gente, era R$300. E eu precisava de 1.000, lembra? R$300. Aí eu peguei aquele dinheiro, olhei para ele e falei: Cleiton, muito obrigado. Ele falou: some da minha frente. Falei: eu sei o que você está sentindo. Falei: eu estou indo embora já. Peguei, coloquei o dinheiro no bolso, falei: eu vou embora. E saí de lá. No outro dia, uma irmã muito querida lá da igreja, não sei se ela vai ouvir isso, mas é uma psicóloga querida, e ela deu uma palestra em São Paulo e Deus falou com ela: dá R$500 para uma família e dá 500 para o Marco. Aí ela bateu lá em casa e falou assim: Marco, olha, eu não sei porquê Deus mandou te dar R$500. Eu falei: você não sabe, mas eu sei, dá aqui os 500. Peguei os 500. E aí depois disso, deu os R$1.000 certinho que eu precisava para chegar no final do mês, nós precisávamos. E eu falei: Senhor, por que isso? E Deus me falou assim: entenda uma coisa, meu filho, quando eu chamo, eu sustento. Se eu te chamei, fique tranquilo, não vai te faltar nada. E eu falei: Senhor, mas eu estou desempregado. Ele falou: não tem problema, agora você vai viver um tempo de cesta básica. E eu recebi uma cesta básica muito boa de uma família. Durante 6 meses a gente comeu o que eles comiam. Deus falou com eles: olha, vocês não vão dar aquela cesta básica pronta para ele não, vocês vão lá no mercado comprar o que vocês comem. E aquela família tinha muito dinheiro, comia bem. Eu falei assim: Senhor, eu posso ficar comendo o resto da vida isso aqui? Mas por que tudo isso, gente? Para dizer para você que quando Jesus te chama para ser um discípulo, talvez Ele te peça coisas que você fala assim: Senhor, eu não posso entregar isso, não dá para fazer. O que o Senhor está me pedindo é muito difícil. Claro, para mim foi muito difícil. A gente estava financeiramente bem, meus filhos tiveram que sair da escola particular para ir para a pública, e a gente pagava até coisa de inglês, aula de inglês. E tudo isso acabou. E tudo isso saiu. Mas teve uma pessoa que entrou e o nome dele é Jesus. E deixa eu te falar uma coisa: quando Jesus entra, a nossa vida é transformada. E eu tenho vivido aventuras com Jesus, porque eu decidi ser discípulo de Jesus. E quando eu vim aqui para essa cidade de Montenegro, meu Deus, eu vim em obediência para cá, e eu estou vivendo coisas tremendas aqui. Mas quando eu assumi aqui, não sei se vocês lembram, assumi em 2020, um mês depois, pandemia, lembram disso? E aí a igreja fechou, e eu com um monte de coisa que eu precisava resolver. E o pessoal da diretoria, contador, está aqui, todo mundo está aqui. E Deus, mesmo com a igreja fechada, Deus dobrou a receita da igreja por um ano inteiro. Eu falei: Senhor,
como é bom te obedecer. Porque se eu tivesse ficado lá em Curitiba e não tivesse te obedecido, talvez eu dissesse assim: foi a melhor coisa que eu fiz, foi não ir para Montenegro, porque daí teve pandemia, a igreja fechou, ia dar tudo errado. E eu ia poder construir uma bela narrativa para a minha desobediência e justificar muito bem minha desobediência. Mas eu obedeci e de novo vivi os milagres de Deus na minha vida. E aqui o meu filho casou, e casou com a linda esposa dele, com a Camille. Ele deu muita sorte mesmo, porque a Camille é muito bonita. E agora minha filha vai casar, e a sorte é do menino. Não é assim, Marcos? A gente tem que proteger as meninas, né, Marcos? E o que Deus... como é que eu ia saber que o meu genro ia estar aqui em Montenegro? E que eu ia ter uma neta gaúcha? E que os milagres de Deus vão acontecendo? E a Márcia foi para o hospital e quase morreu. E eu falei assim para Deus: Senhor, que foi o Senhor que me trouxe para cá. Ela estava morrendo, ressuscitou. E voltou, está ali, ó, voltou mais nova do que era, ficou melhor do que era. Eu estou dizendo isso para você porque é tão bom sair do meio da multidão e dizer: Senhor, eu te amo mais do que tudo. E eu não tenho medo de te obedecer, porque eu sei que o Senhor me ama mais do que eu te amo. E se o Senhor me ama tanto assim, como é que o Senhor pode pedir uma coisa para mim que seja ruim? Como é que o Senhor pode pedir uma coisa que vai me prejudicar, se o Senhor é amor? E a primeira lição que eu tiro desse texto é: precisamos aprender a amar o amor. Porque Ele é amor, Ele é perfeito. Temos que amar esse amor, temos que amar o amor. Ele não tem amor, Ele é amor. E se Ele é amor, os pedidos dEle são para abençoar nossas vidas. Mas é claro que nossa carne, ela vai espernear, ela vai dizer assim: não, porque vai contra a lógica. Eu sei que vai contra a lógica, mas Deus é assim. Ele nos confunde com a sua sabedoria, Ele nos constrange com o seu amor, Ele nos surpreende com o seu grande poder. Deus é tremendo. E esses que aceitaram o convite de Deus, com certeza, viveram coisas tremendas. Mas depois ele fala assim: aquele que quiser me seguir, tem que pegar a sua cruz e me seguir. E aí eu fiquei pensando nisso e falei: Senhor, o que isso significa? Pegar a cruz e segui-lo significa crucificarmos nossa carne, nossos desejos, nossas paixões, e falarmos para o Senhor: Senhor, eu também quero ir para a cruz, e eu quero estar crucificado com Cristo, para que não seja mais eu quem viva, mas Cristo vive em mim, para que a vida que presente vivo na carne, eu possa vivê-la na fé no Filho de Deus que me amou e que se entregou por mim. Ensina-me, Senhor, a carregar a minha cruz, que significa que eu crucificado consigo orar pelo meu inimigo. Eu crucificado consigo abençoar quem me amaldiçoa. Eu crucificado consigo oferecer a outra face, não me vingar, mas caminhar a segunda milha com quem me pede. O eu crucificado é muito parecido com Cristo. Por isso Jesus disse: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Esse é o paradoxo do Evangelho. Precisamos perder para ganhar. Andar com Jesus e ser um discípulo de Cristo é perder. Você está disposto, está disposta a perder? Se você não estiver, como o Senhor vai dar para você algo novo, se você não abre mão do velho? Quando eu disse abrir mão do velho, não é para você abrir mão de mim não, Márcia, viu? Abrir mão do velho é, às vezes você está lá pedindo alguma coisa para Jesus: Senhor, me dá isso. Ele fala assim: eu vou dar,
mas me entrega primeiro isso. Você fala, mas eu não quero entregar. Mas aquele que não entregar tudo que tem nas mãos de Jesus, não pode ser discípulo dele. Ser discípulo de Jesus é saber também entregar. Amém, irmãos? O nosso tempo acabou, mas eu sei que o Espírito Santo vai continuar falando com você. E que você pode sair daqui essa noite, hoje, pensando, eu quero viver essas aventuras com Jesus. E eu não tenho medo de dizer sim para Ele, porque Ele é amor e Ele é bom. E ainda que os pedidos dEle pareçam estranhos para mim, eu vou obedecer, porque eu quero viver o sobrenatural de Deus na terra. Eu quero viver os milagres de Deus. Eu quero viver os propósitos de Deus. Eu quero ver Deus fazendo grandes coisas em minha vida, em casa e família. E eu quero ver a glória de Jesus sobre essa cidade. E eu creio que o Senhor fará grandes coisas através da sua vida. Amém? Vamos orar? Você pode ficar em pé? Senhor, eu quero agradecer ao Senhor essa noite, porque quando eu me lembro, e os meus irmãos também aqui, eles lembram, todos nós lembramos do dia em que o Senhor olhou para nós e disse assim: vem, segue-me. E a gente sabe que tem um custo, um preço a ser pago pelo discipulado, para ser parecido com o Senhor. Mas Pai, hoje nós queremos dizer mais uma vez que estamos prontos para segui-lo, porque aonde o Senhor for, é para esse lugar que nós queremos ir também. Nós te amamos e não abrimos mão da tua presença, e sabemos que através da obediência demonstramos ao Senhor o nosso amor. Não são só com nossas palavras, mas com nossas atitudes também, que revelamos ao Senhor o quanto o amamos. E Senhor, esta tua igreja, ela te ama mais do que tudo nessa terra. O Senhor tem no nosso coração a primazia, a supremacia. O Senhor ocupa o primeiro lugar em nossas vidas. A nossa confiança não está no dinheiro, nem no trabalho, não, de forma nenhuma. A nossa confiança está em Ti, porque sabemos bem quais são as mãos que nos sustentam, e sabemos que Tu és poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. E eu peço, Senhor, nessa noite, que o Senhor nos use como igreja, para que a cidade de Monte Negro seja uma cidade muito abençoada com a tua presença, uma cidade próspera, porque a mão do Senhor é sobre ela, e que todas as famílias dessa cidade, que em cada casa possa ter um discípulo de Jesus, alguém que não simplesmente segue um anônimo, não, alguém que tem nome e que diz: Senhor, eu estou aqui e eu aceito o teu convite. Pai, muito obrigado por isso, porque não fazemos parte de uma multidão, nós somos discípulos que o Senhor chama pelo nome. Agora, Pai, guarda-nos debaixo das tuas poderosas mãos e ajuda-nos na nossa caminhada, porque amanhã é segunda-feira, encontraremos pessoas, teremos desafios, o Senhor nos pedirá coisas, e queremos dizer que estamos prontos para viver tudo o que o Senhor sonhou para nós. Recebe nesta noite toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação do teu grande nome, em nome de Jesus que nós oramos. Amém.